Oi, gente, eu sou a Jéssica. Imagine que no ano de 1127, lá na Inglaterra, alguns cavaleiros templários selaram uma misteriosa pedra de esmeralda, enterrando-a junto com seus corpos, com um segredo que atravessaria séculos. Cortando já para os dias atuais, uma empresa de escavação chamada Chris Vales encontra uma tumba esquecida e junto dela o esqueleto dos antigos cruzados. Mas antes que a descoberta avance mais, Harry chega e ordena que todos parem. Ele sabe que aquele lugar guarda algum segredo que foi apagado da história da humanidade. Ao analisar as paredes, ele encontra inscrições que revelam que há a história de uma mulher lendária, que seria a princesa Armanet. Ele começa a contar que Armanet era bela, astuta e a única herdeira do trono do Egito, mas o nascimento de um meio-irmão tirou todo o destino das mãos dela. Dominada pelo ódio, Armanet fez um pacto com o sobrio deus Set, que é o deus da morte, prometendo libertar as trevas sobre o mundo. Para isso, ela assassinou o pai e o bebê recém-nascido, mas antes que ela completasse o ritual, ela foi traída pelos sacerdotes e mumificada viva, selando numa prisão eterna. Enquanto isso, em pleno deserto, o sargento Nick Morton e seu parceiro Veion buscam antiguidades bem valiosas e perigosas, sabe? Seguindo ali um mapa bem misterioso. É quando eles chegam nesse local, eles são atacados por rebeldes bem armados, eles ficam encurralados ali. Veion quer pedir um ataque aéreo, mas Nick hesita nesse momento, pois eles são ladrões de artefatos, poderia expor eles naquele momento. Já no último instante ali, a artilharia chega, espalhando os inimigos e abrindo um imenso buraco na areia. Lá embaixo, uma gravura egípcia chama a atenção de todos. É quando a gente conhece Jenny, que é uma arqueóloga, e ela parece estar bem furiosa com Nick e acusa ele de ter roubado um mapa. E ao descerem lá, eles percebem que estão diante de um complexo antigo, cheio de canais que vertem mercúrio líquido sobre uma câmara selada. É quando Jenny começa a explicar que os antigos egípcios acreditavam que o mercúrio mantinha os maus espíritos afastados e que aquele lugar não era um túmulo, mas sim uma prisão. Curioso contudo, o Nick ativa o mecanismo e, sem saber, ele liberta algo que jamais deveria ser despertado. É quando algumas aranhas surgem do nada, atacando o grupo. Veio o amigo dele, é mordido na hora, e Nick começa a ter visões perturbadoras, com a princesa Armanet o chamando de Setepai, como se conhecesse ele de algum lugar. Jenny percebe o perigo, mas talvez seja tarde demais para os dois. Nós estamos mais próximos de conhecer a múmia, porque a tumba de Armanet é levada até esse avião militar, e lá dentro da aeronave, Jenny questiona Nick se ele entende o valor daquele artefato. Enquanto isso, ela examina os hieróglifos. Nick tem novas visões da princesa Armanet, e ao despertar, ele vê seu amigo Veio fora de si ali, matando o sargento. No caos todo ali, Nick atira para tentar deter o amigo Veio, mas o avião é atingido por uma tempestade de pássaros e começa a cair. No último ato, Nick coloca um paraquedas em Jenny e o impacto quase o mata, ou deveria ter matado, né? É quando Jenny está no necrotério tentando reconhecer o corpo de Nick, mas lá dentro ele desperta bem confuso e vê seu amigo Veio a seu lado, revelando que Armanet escolheu ele e que os dois estão amaldiçoados. Enquanto isso, lá no local da queda, alguns policiais estão investigando ali a situação, mas eles são atacados por Armanet, que começa a sugar a vida deles e ela regenera, transformando-os também em mortos-vivos a serviço dela. Ali perto, Jenny questiona Nick sobre como ele conseguiu sobreviver, mas ele se cala completamente. Quando Veil, que é um amigo de Nick, surge novamente, avisando que não há como fugir do destino, então neste momento a Jenny começa a revelar que trabalha para uma organização secreta que acredita na existência de Armanet e que sua história foi apagada dos registros templários. Segundo ela, Armanet fez um pacto com Set, o deus da morte, usando uma adaga e uma pedra preciosa para concluir o ritual, mas os dois artefatos foram separados. Mas recentemente o túmulo dos cruzados foi encontrado e pode estar escondida também a pedra que Armanet tinha usado nesse ritual. É quando Nick se afasta para encontrar Veil, mas Jenny liga para Harry, que ordena que leve Nick até ele. Lá no banheiro, Veil alerta Nick que Armanet tem planos para ele e não adianta ele correr
correr de lado nenhum que Armanet vai tentar encontrá-lo. Nick ali fica bem atormentado com aquela informação, com visões horríveis também, com zumbis tentando pegar ele. É quando Jenny salva ele de ser atropelado e ele admite pra ela que ele está amaldiçoado e ele tá tendo visões com Armanet e a palavra Setepai está na cabeça dele todo o tempo. Logo, ele sente onde Armanet está. Então Jenny decide levá-lo até um especialista em Londres. Ao chegarem até esse local, Nick segue seu instinto até Armanet. É quando ela tenta realizar o ritual com ele, mas falta a pedra preciosa. Furiosa com aquela situação, ela parte para atacar Jenny, que aparece ali naquele momento. Nick enfrenta ela com a adaga, salvando a arqueóloga, que é a Jenny. Eles então fogem, mas Armanet invade a mente de Nick e o obriga a voltar até ela. Quando eles vão correndo ali para tentar se salvar, alguns zumbis cercam o carro em alta velocidade, provocando um acidente. É quando a princesa se aproxima para pegar Jenny, mas é alvejada por dados tranquilizantes disparados pelos homens de Harry. Tanto Armanet quanto Nick são levados como prisioneiros. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, isso vai ajudar muito e o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom para várias pessoas. Enquanto isso, Nick é levado até Harry, que ele se apresenta como especialista em imunologia. Após isso, Harry aplica em si mesmo o antídoto e Harry também abre uma porta e lá está Armanet, presa, recebendo mercúrio direto nas veias. Ele então afirma que pretende matá-la e dissecar ela para poder estudá-la, pois ela é um mal vivo e não pode estar ali naquele momento. É quando Jenny contesta toda aquela situação. Ela diz que Armanet é a testemunha viva de um passado que eles não compreendem. Nick então se aproxima da princesa Armanet e os dois começam a conversar, questionando ela sobre o passado, mas ela o seduz com promessas de poder, dizendo que ele é o escolhido dela e que junto os dois governariam a Terra. É quando Jenny confessa pra Nick que não sabia que Harry faria isso com Armanet e que só aceitou trabalhar com ele porque precisava das coordenadas da tumba de Armanet. É quando ela se vira pra ele e diz que ele é um homem bom, afinal ele deu o único paraquedas pra ela, né, gente? É quando a pedra que completa o ritual é encontrada. Armanet diz que agora nada poderá impedi-la. Harry revela então que o seu plano é usar a adaga para poder matar Nick e trazer Seth de volta à vida. Neste momento, Nick se recusa ali na sala dele e retira o antídoto que mantinha Harry sob controle. Agora Harry está possuído e ele se transforma em uma criatura bem poderosa. Após uma luta intensa ali entre os dois, Nick consegue aplicar o antídoto novamente a Harry, salvando Jenny e ele mesmo. Mas Armanet é muito inteligente. Ela usa uma aranha para controlar um guarda e se libertar. É quando Jenny sugere destruir a pedra para impedir o ritual. É quando Armanet percebe a fuga dos dois e ela fica bem furiosa. Os vidros e as paredes e com seu grito. Nas ruas de Londres, uma tempestade de areia se forma e avança dentre eles. Veio aparece afirmando saber onde está a pedra e leva Nick até a estação de trem, mas Jenny os segue. Já dentro do santuário dos cruzados, Armanet ressuscita os guerreiros mumificados e massacra todos que tentam pará-la. Nick e Jenny fogem por corredores sombrios, mas são atacados por um zumbi. Ele derruba Jenny nas águas e Nick tenta salvá-la, mas Armanet a captura e ao reencontrá-la, Nick a retira desacordada da água, mas é tarde demais e Jenny infelizmente está morta. Armanet então triunfa, dizendo que Jenny sabia do destino dela e que Nick deveria se render a ela. Ele então resiste, luta e consegue tomar a adaga da princesa. É neste momento que ele tenta destruí-la, quando Armanet lembra a ele que o poder entre a vida e a morte está no artefato. Nick então decide cravar a lâmina em si mesmo, contendo assim o poder. E assim ele se transforma num deus vivo, quase sucumbindo ao encanto de Armanet naquele momento, mas a lembrança de Jenny é bem mais forte na mente dele. Ele derrota Armanet sugando sua essência, usando seus novos poderes. Nick devolve a vida a Jenny, que desperta bem assustada naquele momento. Sem saber se pode controlar todo esse poder, Nick foge imediatamente sem dizer nada para Jenny. Harry então aparece, captura Armanet e a sela novamente à sua tumba. Já no deserto, Nick cavalga com Vale agora que ele está vivo, graças ao poder de Nick, que agora é um deus vivo, e eles continuam sendo os mesmos aventureiros,
dispostos a arriscar tudo em busca de antiguidades proibidas. Esse foi o filme A Múmia de 2017. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau!